Bom, pessoal, na aula de hoje nós vamos abordar dois temas. O primeiro é o tema evangélico, é aquela passagem do Evangelho segundo o Espiritismo que diz aquele bem-aventurados os aflitos, não é? Justiça das causas e das aflições. E a segunda parte, que seria o tema filosófico ou doutrinário do Livro dos Espíritos, vai tratar da união da alma ao corpo. Está no Livro dos Espíritos, na segunda parte, no capítulo 7. Bom, vamos começando pelo tema do Evangelho. Bem-aventurados os aflitos, não é? E a justiça e causa das aflições. Nessa primeira parte, nós vamos investigar o motivo de algumas pessoas sofrerem males e reveses, que, pelo menos o que conseguimos ver, não tem razão aparente. Por que alguns sofrem mais do que outros? Por que os bons sofrem? E as crianças? Como entender uma doce criança de tenra idade sofrendo com doenças terminais, como câncer, por exemplo? Nós vamos ter que investigar e pensar um pouco sobre isso. Por que uns sofrem mais do que os outros? Porque o bem e o mal não é distribuído igualmente entre todos. Porque os bons, porque aquelas boas pessoas sofrem. Primeiro nós temos que entender que temos uma limitação muito grande de entendimento. Enquanto encarnados, nós conseguimos ver e entender o curto período da existência atual, entre o nascimento deste corpo que estamos usando e o momento presente. Dentro dessa visão limitada, não conseguimos alcançar a totalidade da existência, ou as várias vidas e suas consequências, que hoje são refletidas nos desafios que enfrentamos. A nossa limitação de entendimento, enquanto encarnados, é tão forte que chamamos de expiação. Dizemos que estamos pagando nossos pecados, que devemos ter feito algo muito ruim em outra vida, quando na maior parte das vezes são desafios de aprendizado. É certo que um estudante possa achar um professor até mesmo cruel por aplicar uma prova duríssima, mas com certeza, depois que houver passado por essa fase e possa entender e utilizar todo o conhecimento que acumulou ou obteve para passar naquela prova, vai ver que na realidade aquele professor estava apenas forçando-o a se aprimorar, a avançar, a aprender, a aperfeiçoar-se. Então, o que julgamos ser uma expiação de alguma culpa é, na realidade, na maioria das vezes, uma prova para fixar conhecimentos e para alargar nossos horizontes e nos dar um maior conhecimento, uma maior bagagem para evoluir. Mas o que dizer de crianças, dóceis e inocentes, né, que enfrentam doenças muitas vezes terminais, ou que sofrem violências que nos revoltam ao simples pensamento, que sofrem crueldades e são vítimas muitas vezes de crimes bárbaros? Seria isso a negação da justiça divina? Se tomássemos esta vida como a única, pois que males fizeram essas crianças para sofrerem assim? Mas nós temos que nos lembrar que se o corpo é jovem, o espírito pode ser bem antigo. E com isso, não só ter provas até mais duras para passar do que um espírito que ainda está em estágio anterior de evolução, por isso as suas provas são mais duras, mais difíceis. Assim como a prova aplicada a um universitário deve ser consideravelmente mais complexa e mais difícil do que aquela aplicada a um estudante da quinta série, pois as necessidades de aprendizado de ambos são diferentes. Mas ocorre que, ao vermos o problema unicamente pelo prisma de uma única existência, a atual, não conseguimos perceber estas nuances. Pode ser que o espírito do pai ou do avô sejam espíritos com bem menos tempo de evolução do que o espírito que habita o corpo daquela jovem criança. E as provas que essa criança irá passar para o seu crescimento e aperfeiçoamento não seriam suportadas pelos espíritos mais jovens, que habitam nesta existência corpos mais velhos.
assim como estudantes da quinta série não conseguiriam sequer começar a prova aplicada a um universitário. Então todos os sofrimentos são provas? Via de regra, sim. Apesar de muitos acharem que os sofrimentos são expiações de faltas passadas, na realidade a imensa maioria são provas para evolução e aperfeiçoamento. E geralmente o espírito participa da escolha da classe de provas que irá passar, avaliando sua evolução, seu conhecimento, e em conjunto com seus mentores. Ele tem a possibilidade de planejar a classe de provas pelas quais irá passar. Quando pensamos na justiça das aflições, nos vem a sensação de meio que de incompreensão, não é? Por que sofrer? Por que uns sofrem mais do que os outros? Porque nascem uns na miséria, outros na opulência, sem nada terem feito que justifique essas posições. Porque alguns conseguem do nada, ao passo que outros parece que tudo acontece. O que menos se compreende ainda é que os bens, os males, sejam tão desigualmente repartidos, que uns são virtuosos e sofrem, e outros que são maus e que prosperam. Bom, quando nós pensamos nisso, nós pensamos na justiça divina. Se consideramos que Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida, têm uma causa. E se Deus é justo, a causa deve ser justa. E, na realidade, esta justiça divina se revela quando nós abrimos os olhos para o integral da existência, quando deixamos de enxergar só esta vida que estamos vivendo, só esta encarnação, como o princípio e o fim de todos os males. Até porque todas as aflições, todas as provas, todas as expiações, tudo que nós passamos, ela tem causas que podem ser atuais ou podem ser anteriores. As causas atuais, por exemplo, geralmente as causas são dessas duas espécies. As causas atuais remontam a esta vida mesmo, a esta própria vida. Muitas vezes a gente se pega perguntando, por que isso aconteceu comigo? E a gente vai ver, na realidade, porque nós tomamos más decisões, nós fizemos escolhas erradas, nós nos aventuramos em decisões e projetos que teriam consequências, digamos assim, que poderiam ter consequências nem tão agradáveis assim, mas nós contávamos que desse certo e não deu certo. Enfim, as consequências desagradáveis aconteceram. Se nós interrogarmos fria e racionalmente a nossa consciência e fizermos uma análise das decisões que tomamos do nosso passado, nós vamos encontrar muitas das causas atuais. Por que não dei certo na vida? Por que eu não ganhei dinheiro? Não sei o que mais. Bom, tomei decisões erradas. Por que eu sou infeliz no casamento, infeliz nos meus relacionamentos? Talvez a causa esteja em mim, talvez eu resolva sempre depositar nos outros a esperança da minha felicidade, em vez de eu procurar ser feliz por mim mesmo e encontrar outra pessoa para repartir a minha felicidade. Então essas causas atuais, elas sempre têm uma origem na vida presente, em atitudes anteriores. Fazendo um exame racional, frio e honesto sobre as decisões que nós tomamos e as escolhas que fizemos ainda nesta vida, nós chegamos naturalmente às causas que nos levam a todas essas vicissitudes. Por exemplo, por que eu sou incompreendido pelos meus filhos? Por que eu não me dou bem com os meus filhos? Mas vem cá, será que quando eles estavam crescendo, quando eram crianças, quando eram jovens, será que você participou do crescimento deles? Será que eles repartiram com você o crescimento? Será que você esteve presente? Então, muitas vezes, quando nós olhamos para o passado, a gente consegue, sim, se formos honestos conosco, nós conseguimos realmente ver as causas atuais. Mas existem, obviamente, outros perrengues que, apesar de todo o exame que a gente faça, de todas
as análises, por mais racionais, frias e honestas que nós façamos das nossas decisões anteriores, das nossas escolhas, nós não chegamos a uma causa por que isso aconteceu. Eu fiz tudo certo, mas ainda, sei lá, existem acidentes, eventos que ninguém poderia prever e ninguém poderia impedir e que aconteceu, os reveses da sorte, da fortuna que frustram todas as precauções que a gente toma e tudo mais. E aquelas fatalidades, as enfermidades de nascença, os flagelos naturais, principalmente aquelas que tiram a tantas pessoas até os meios de ganhar vida pelo trabalho, as deformidades, enfim, todas essas consequências. Os que nascem nessas condições, por exemplo, com deformidades congênitas, com limitações físicas, mentais e tudo mais, nada fizeram nesta existência atual para merecer essa sorte, não é? Essa triste sorte. Não poderiam evitar, não são impotentes para mudar por si mesmo e que não tem como terem feito alguma coisa para merecerem aquilo ou para estarem naquela condição. Bom, acontece que muitas vezes isso são causas anteriores de vidas anteriores, decisões mal tomadas ou, enfim, atitudes que se tomou e são as consequências dessas atitudes. Mas no mais das vezes, na realidade, as coisas não são tão dramáticas assim, que nem eu expliquei anteriormente. Pode ser que, por exemplo, uma criança recém-nascida, naquele corpo daquela criança, apesar de ser um corpo jovem, habite um espírito já bem antigo, que está há muito tempo na senda do progresso. Pode ser que esse espírito venha nascer numa família e seus pais, apesar de nesta existência serem, obviamente, habitarem corpos mais velhos, podem ser espíritos bem mais jovens, bem menos experientes na senda do progresso. Então é natural que as provas que esse espírito que habita esta criança escolhe para passar, para se aperfeiçoar, são provas muitas vezes bem mais duras, são provas muitas vezes bem mais difíceis. Mas por quê? Porque aquele espírito, já tendo experiência e já tendo uma evolução prévia maior do que os outros, ele tem condições de encarar essas provas. Assim como, que nem o exemplo que eu dei, como, por exemplo, você pega um universitário que está estudando o terceiro ano de engenharia. Ele tem condições de encarar uma prova de cálculo que um estudante da quinta série não teria jamais. Iria se desesperar se sequer visse aquela prova, não iria entender nada. Ambos estão em momentos diferentes da sua evolução e assim ocorre com os espíritos. Acontece que nós, encarnados, nós temos uma visão bastante limitada e bastante tolhida. E ela vai do início do nascimento deste corpo até o dia de hoje, até o dia atual, ou até quando aquele corpo veio a perecer, veio a falecer. Esta é a visão que encarnados nós temos. Em compensação para o espírito, que é imortal e é eterno, há uma existência, uma vida, é apenas um pequeno hiato de tempo na sua existência. É uma experiência a mais que ele está passando. E, obviamente, se nós olharmos apenas pelo prisma da vida presente, desta encarnação, muitas vezes nós ficamos até revoltados. Como pode uma criança de tão tenra idade, um espírito tão jovem, ou uma pessoa tão boa sofrer estes males e enfrentar essas dificuldades, estas vicissitudes que está enfrentando? Enquanto olhamos para o lado, uma outra pessoa que, digamos assim, na nossa visão, não é uma pessoa boa, é uma pessoa até má, muitas vezes perversa, e para esta pessoa ela enfrenta estas mesmas dificuldades. Ora, se nós vermos apenas pelo prisma da vida atual, sem considerar a existência completa do espírito, isto é um contrassenso, isto seria até uma injustiça. Mas se nós alargarmos o nosso horizonte, alargarmos a nossa visão para a vida do espírito, que é imortal e eterno, nós poderemos ver que aquela pessoa que, por exemplo, é uma pessoa boa, uma pessoa justa, uma pessoa elevada,
e sofre muitas vezes dificuldades tão grandes que o outro não sofre. Bom, o fato de ser uma pessoa justa, uma pessoa elevada, uma pessoa boa, já nos dá uma pista de que, por exemplo, que naquele corpo deve habitar um espírito que já viveu bastante e que já evoluiu o suficiente para ser uma pessoa boa, justa, reta, íntegra, ser um exemplo para os outros. Ao passo que aquela pessoa que nós consideramos que não é uma pessoa tão boa assim, que não é uma pessoa tão legal, que é uma pessoa muitas vezes com vícios, com maldades, que a gente vê que não é realmente uma boa pessoa, é um espírito, já é um indício também de que não é um espírito tão evoluído assim. Até mesmo porque nós percebemos a evolução do espírito pela bondade, pela caridade, pela paz que ele irradia ao seu redor e pelos exemplos que ele dá. Então é lógico que nós podemos ver que um espírito é um estudante muito mais adiantado do que o outro. Esse espírito que nós vemos, essa pessoa boa, dessa pessoa reta, dessa pessoa que é um exemplo, uma pessoa amorosa, evidentemente é um espírito que está muito mais adiantado. Então ele tem condições de enfrentar provas, de enfrentar desafios bem mais pesados e bem maiores do que aquele outro. Aquele outro, com certeza, aquele que a gente considera mal, com certeza, ante um desafio assim, ele sucumbiria no primeiro embate, ele iria sucumbir e não iria conseguir superar aquilo. Ao passo que esse espírito que nós vemos que é uma pessoa boa e que enfrenta essas dificuldades, é um espírito que consequentemente vai conseguir passar, tem mais condições de conseguir passar por essas provas mais pesadas. Consequentemente, ele é um aprendizado muito mais profundo, um aprendizado muito maior, uma evolução muito maior que esse espírito está sujeito. E não se engane, todas as provas que nós passamos na nossa vida, que são causas anteriores, elas tiveram uma participação nossa na decisão da classe de provas que nós vamos passar. Obviamente a gente não chega a detalhar, eu vou ter aos 15 anos de idade alguém vai me passar para trás, eu vou perder tudo. Não chega a esse nível de detalhe. Mas nós escolhemos a classe de provas. Eu vou enfrentar uma doença que vai me colocar à prova a minha fé, a minha resignação, a minha esperança, a minha capacidade de superação. Eu vou ter um revés financeiro muito grande que vai colocar à prova a minha capacidade de me reerguer, a minha capacidade de juntar os cacos, como se levantar saco de poeira, levantar e dar a volta por cima. Eu vou ter uma desilusão amorosa muito grande que vai colocar à prova a minha capacidade de continuar amando as pessoas e confiando nos outros. São provas bastante duras, são provas bastante pesadas, que só espíritos mais elevados, espíritos mais adiantados, têm uma chance de enfrentá-las com sucesso. Então é por isso que muitas vezes nós vemos espíritos, pessoas más, pessoas, digamos assim, más, perversas ou pessoas não tão boas assim, não passarem tantas dificuldades, não enfrentarem tantos desafios, quanto pessoas que nós olhamos, aquela pessoa é boa, é uma pessoa amorosa, é uma pessoa para cima, uma pessoa que está sempre de bom humor, que está sempre com esperança, que está sempre auxiliando os outros, está sempre com uma mensagem de esperança, está sempre tentando levantar os outros para cima, mas aquela pessoa enfrenta tantos reveses na vida. Porque, na realidade, por ser uma pessoa mais adiantada, ela tem condições de enfrentar desafios mais pesados. É óbvio, você não vai mandar uma criança para uma serraria para pegar um tronco de uma árvore e fazer madeira para fazer um móvel. Ela não tem condições de fazer isso. Você entrega esse tipo de tarefa para uma pessoa experiente e forte, que tenha condições físicas e intelectuais de desenvolver essa tarefa. Isto é óbvio, a mesma coisa ocorre com os espíritos. Então, esta superação das aflições, então por aí nós vemos que, na realidade, quando nós achamos que isto é uma injustiça, na realidade nós estamos completamente enganados.
O enfrentar esses desafios, por maiores que sejam, faz parte da justiça divina. Ou seja, na realidade não é uma punição para aquela pessoa, é uma oportunidade de progressão, é uma oportunidade de aprendizado. Ou imagina que você pega uma criança ou um jovem de 13, 14 anos de idade e o pai dele está fazendo, sei lá, uma faculdade já avançada e tudo mais, e o pai dele está desesperado ali, como é que eu vou fazer essa prova, como é que eu vou aprender tentando estudar e tudo mais. Este jovem de 13, 14 anos vai olhar, meu Deus do céu, meu pai está sofrendo, eu vou tirar esse sofrimento dele, não vou deixar ele passar isso aí. Mas na realidade ele está com a visão equivocada, porque aquele esforço que o pai está fazendo é um esforço para um aprendizado muito maior, trará recompensas muito maior. Assim é também na vida dos espíritos, na vida espiritual. Então, aquele que tem maiores condições, que tem melhores condições de enfrentar os desafios, naturalmente vai enfrentar provas e desafios mais complexos, mais profundos e mais difíceis de superar. E muitas vezes esses desafios nós olhamos e achamos que ele é muito difícil de superar, mas ele pode ser muito difícil para nós. Mas para aquele espírito que já tem uma evolução muito maior, ele não é tão difícil assim. É apenas mais uma prova que vai colocar em teste os conhecimentos que esse espírito já tem, a evolução dele vai dar-lhe oportunidade de progredir um pouco mais. Então nós podemos concluir que realmente o que nós vemos como aflições, como sofrimento, na realidade não é aflição nem sofrimento, são oportunidades de progresso e oportunidades de aprendizado que os espíritos enfrentam. Nós, que na nossa visão limitada, em tanto quanto tacanha, achamos que na realidade é uma prova e é uma expiação, e nós não compreendemos todo o cenário, nós compreendemos apenas uma parte do cenário que é o que nós conseguimos ver, nós não compreendemos todo o conjunto da floresta, digamos, nós não compreendemos todo o conjunto do problema. Quando nós olhamos todo o conjunto, nós chegamos à conclusão de que não existem essas expiações, essas aflições. Existem provas e ensinamentos para que nós possamos progredir.